Será que ainda vale a pena construir uma carreira internacional em 2026, com o mundo com tanta coisa acontecendo? Se essa pergunta passa aí pela sua cabeça, se esse é um projeto profissional seu, fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai falar um pouquinho sobre tudo o que está acontecendo nesse cenário. E principalmente como você pode se organizar melhor se construir uma carreira internacional é o seu objetivo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse cenário. Por que é que quando a gente pensa na nossa carreira internacional, vem essa pergunta no momento atual que todos nós estamos passando? Será que ainda vale a pena projetar uma carreira internacional? Se você quer uma resposta curta, é sim, mas não significa que seja fácil. Vai exigir estratégia, planejamento, muito mais do que alguns anos atrás. E nesse vídeo eu vou falar sobre alguns pontos e alguns aspectos que são importantes para você, se esse é o seu objetivo profissional. Entender o que está mudando no cenário global, como a política e os conflitos estão afetando a mobilidade de profissionais em todo o globo e principalmente como você pode começar uma carreira internacional estando ainda no seu país de origem. Você já deve estar acompanhando tudo o que está acontecendo. Nos últimos anos, o mundo passou por várias transformações. Conflitos geopolíticos, tensões entre países, mudanças econômicas e uma revisão das políticas migratórias em vários lugares do mundo. Muitos governos passaram a olhar com mais atenção para quem entra no seu país para trabalhar. Isso significa o quê? Isso significa que processos migratórios estão cada vez mais estruturados, com mais critérios e mais exigências. Ao mesmo tempo, temos vários países que estão enfrentando uma escassez de profissionais qualificados, especialmente nas áreas de engenharia, tecnologia, saúde e educação, energia, segurança de dados e inovação e tecnologia. Ou seja, a gente tem aqui um paradoxo, né? Se por um lado a gente tem um país que está cada vez mais criterioso, seletivo na escolha de quem entra no seu país, né, dentro das suas fronteiras, e por outro a gente tem países que ainda continuam precisando de talentos e mão de obra qualificada. Entender esse cenário é muito importante. Entender também a mobilidade global, ela não acabou. Ela apenas ficou com mais critérios e mais exigências. Um outro ponto importante que você precisa entender é que quando a gente fala de mobilidade internacional, não depende só do mercado de trabalho. Ela também depende de alguns outros aspectos. Por exemplo, ela depende da política daquele país, ela vai depender também do conflito entre países, mudanças de governo, mudanças de políticas de migração. Todos esses aspectos vão influenciar diretamente para quem consegue ou quem não consegue trabalhar fora, tá? Alguns países estão criando sistemas digitais cada vez mais rígidos. Outros estão priorizando profissionais cada vez mais qualificados. Isso vai depender da necessidade daquele país. Ao mesmo tempo que existem países que estão abrindo as portas para os profissionais, outros estão fechando portas. Então vamos ser francos aqui e bem realistas. Quem quer morar fora não basta apenas escolher um país que gosta. É importante entender algumas coisas. Qual país está buscando o talento que você tem? Quais as áreas têm mais demanda para que você tenha mais oportunidades de se candidatar e trabalhar? E quais os caminhos migratórios possíveis e disponíveis para que você possa aplicar? Fazer a leitura desse cenário faz toda a diferença se você quer projetar uma carreira internacional. Uma das mudanças que a gente viu nos últimos anos é que a carreira internacional ela não começa só quando você sai do seu país, entra no avião, vem embora e chega em outro lugar. Ela começa muito antes, com preparação. Hoje é possível construir uma trajetória profissional internacional mesmo estando no seu país de origem. E eu vou trazer alguns exemplos para que você possa, de repente, ter um insight sobre como isso pode acontecer aí, tá? Um exemplo. Trabalhando em empresas multinacionais ou
participando de projetos com equipes internacionais de empresas diferentes. É muito comum empresas trabalharem em parceria em um único projeto, atuando remotamente em empresas estrangeiras ou desenvolvendo competências de uma demanda global. Essa preparação faz muita diferença, sabe por quê? Porque quando você tem contato com pessoas que já vivem naquele país ao qual você quer emigrar, você começa a construir uma rede de network. Porque quando você decide mudar de país, você vai chegar no mercado de trabalho com alguma referência, alguém que já reconhece o que você faz. E isso facilita muito no processo de imigração, de contratação e principalmente de adaptação àquela nova nação a qual você elegeu para construir a sua carreira. Quando você começa a pensar na sua carreira internacional, é preciso abrir um pouco a sua mente para muitas possibilidades. Se você pensa morar fora no futuro, vai exigir que você dê alguns passos e talvez comece hoje. O primeiro deles é desenvolver habilidades que têm um valor global. Algumas áreas têm demandas internacionais constantes, principalmente na área de engenharia, inovação, tecnologia, segurança de dados, saúde. Uma área que está expandindo muito agora é sustentabilidade, energia renovável, negócios digitais e alguns outros nichos que estão aí em plena transformação. O segundo ponto é buscar experiências que ampliem a sua exposição internacional. Por exemplo, participar de alguns projetos, mesmo que freelance, para que você tenha referências. Dentro do seu país, você pode começar a trabalhar com equipes de outros países, de empresas multinacionais e que atuam de forma global. Um outro fator essencial é o idioma, claro, não é? Não é só a fluência técnica, mas também a sua facilidade de construir diálogos, de ser mais flexível em relação à cultura, à adaptação. Exige também equipes multiculturais e a compreensão cultural também facilita nesse processo. Por fim, é algo muito importante que você precisa entender. As políticas migratórias no qual o país que você considera imigrar, se você é aceito. Existem vários vistos de trabalho, vistos de estudo, programas especificamente para profissionais qualificados, vistos de trabalhadores remotos. Existem muitas possibilidades de você começar a construir isso ainda no seu país de origem. Quando você entende as rotas possíveis de imigração, a sua carreira começa a ser construída de uma forma muito mais inteligente e segura. Construir uma carreira internacional hoje não depende apenas de coragem ou vontade de mudar de país. É muito importante você entender que vai exigir de você planejamento, organização e principalmente uma determinação de fazer dar certo. O mundo está mais complexo, mas também está cada vez mais conectado e isso amplia as possibilidades. Significa que oportunidades vão continuar existindo, especialmente para profissionais que desenvolvem competências relevantes e constroem uma visão da sua carreira globalmente. Então, se você pensa em morar fora e construir uma carreira internacional, talvez a pergunta não seja apenas qual país eu quero morar, mas seja uma pergunta um pouquinho mais complexa. Talvez a pergunta seja: que tipo de profissional eu preciso me tornar para trabalhar em qualquer lugar do mundo? Essa resposta, ela vai fazer toda a diferença, porque uma carreira internacional não começa só no aeroporto. Ela começa dentro do trabalho que você faz hoje e precisa expandir para dialogar com várias oportunidades do mundo inteiro. E se morar fora, construir uma carreira internacional é um tema que chama a tua atenção. Eu também deixei aqui na descrição do vídeo um artigo que eu fiz para minha coluna do Vagas pelo Mundo. Toda semana eu tenho um texto e lá eu falo sobre mercado de trabalho, sobre carreira, sobre empreendedorismo. E essa semana a gente publicou um texto falando exatamente sobre isso, sobre como construir uma carreira internacional em 2026. Então, já assistiu o vídeo? Não esquece de dar o like, o comentário e depois vai lá na coluna e leia e depois deixa aqui seu comentário para eu saber se esse texto, se esse vídeo te ajudou de alguma forma nesse seu projeto de carreira internacional. Eu vou ficando por aqui, não posso esquecer de te pedir para você dar o seu like,
deixar aqui seu comentário e compartilhar esse vídeo para quem está pensando aí. Se você tem um colega especial construindo uma carreira internacional, manda esse vídeo para ele que eu acho que vai fazer diferença no planejamento dele. Eu vou ficando por aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!